Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial e hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é o fato do médico ganhar bastante dinheiro, mas enriquecer muito pouco. E por que isso acontece? Por diversos motivos. Um deles é o fato de a gente passar vários anos estudando. Quando a gente se forma, a gente rapidamente consegue fazer uns plantõezinhos e a pessoa que não ganhava nada passa a ganhar 20 e poucos, 30 mil reais num mês, sem ter educação financeira, sem ter nenhuma maturidade e tendo uma necessidade muito grande de mostrar para os outros que você de alguma forma deu certo, sinalizar sucesso. E eu tô aqui representando o médico que faz todas essas burradas. E a gente tem o privilégio de ter em Exponencial Med médicos e engenheiros. E na minha frente está o Vitor Perrone, que é engenheiro de produção pela USP, sócio de Exponencial, já esteve em outros episódios. E diferente de mim, ele é um cara que, desde muito cedo, preza pela eficiência, entende que para enriquecer é necessário uma disciplina, estuda investimentos e investe provavelmente desde das fraldas ali, né? Desde que engatinha. Então a gente vai trazer muita coisa para você, inclusive você que não entende absolutamente nada de investimento, para que você possa, depois desse episódio, mudar a forma como você faz as coisas e construir prosperidade, construir riqueza e sair desse ciclo vicioso da algema de ouro. Então, Perrone, com essa introdução, muito bem-vindo. Não, maior prazer poder estar aqui hoje, ainda mais falando desse assunto, que como você bem sabe, Matheus, é um assunto que eu gosto muito, desde muito novo tenho interesse pelo tema, e ainda mais falando para o público médico, que é uma coisa que me surpreende, porque quando você olha e fala com o restante da população sobre esse tema específico de educação financeira, construção de investimento, a pessoa sempre fala assim, putz, eu não consigo investir tanto porque eu não ganho tão bem, eu gostaria de ganhar mais. E médico, comparado com o restante da população, normalmente é uma classe que ganha mais. Então ele já tem esse problema que o restante das pessoas normalmente falam endereçado, mas mesmo assim não conseguem acumular patrimônio, pelo menos não da melhor forma possível. E a gente, com os nossos clientes mesmo, a gente percebe que tem essa dificuldade, não tem esse conhecimento enraizado na maioria dos médicos. Então vai ser um papo bem interessante, a gente fala bastante sobre comportamento hoje aqui e como mudar essa chave para começar a partir de hoje construir isso, né? A gente sempre tem aquela frase famosa de o melhor dia para começar algo era ontem, o segundo melhor dia é hoje. Então, espero que hoje o episódio possa ajudar um pouco. Cara, muito bom. E falando, inclusive, dos clientes médicos, dos padrões que você enxerga e que te chamaram a atenção, é comum ter médicos que você vê faturando 50, 70, 100 mil reais com mais de 10 anos de especialista e que não tem, vamos botar um número, 1 milhão investido? É muito comum. E eu iria até mais longe. Médico que às vezes fatura 300, 400 mil reais e não tem esse patrimônio investido. E nunca é da noite para o dia, né, que essa situação ocorre. E por isso que a gente fala, é independente do faturamento do médico, o importante é mais quanto a pessoa consegue guardar. É o padrão de vida que ela tem, as escolhas financeiras que ela tomou ao longo do caminho, de que, independente se ela está faturando 30, 40, 100, 500 mil reais por mês dentro do consultório, da clínica, o importante é quanto ela está conseguindo guardar. E isso é super comum de identificar. Confesso que até no início, quando comecei a trabalhar com médicos, ter mais contato com essa realidade, eu ficava assustado de como que isso não era uma coisa comum de ser observada, dado que médico, como eu mencionei, comparado com o restante da população, costuma ganhar mais. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção logo de início. O padrão de gasto do médico. A gente, tem o fato de que no passado o médico era realmente muito mais rico do que hoje, pensando
na perda de poder de compra. A gente até já mencionou algumas vezes o estudo Demografia Médica da USP, que mostra que nesses últimos 12 anos, mais ou menos, a gente perdeu 52% de poder de compra, ou seja, nosso dinheiro vale a metade e não teve um ajuste da renda do médico, pelo menos não nos vínculos tradicionais. Então, antes, qualquer médico que dava seus plantões, que fazia outras coisas, podia ter dinheiro suficiente para conseguir comprar um terreno, um carro e pagar as coisas rápido. Hoje, isso aí está completamente diferente. Então, o mesmo dinheiro vale muito menos e a gente ainda tem aquele padrão antigo de que médico tem que gastar, tem que mostrar. E tem uma expectativa, acho que até quando se entra na medicina, a pessoa entra, claro, muitos pensando, eu amo essa profissão, eu acho linda e tal, mas tem um outro pensamento que está no fundo da cabeça de todo mundo, que é, eu quero ser bem-sucedido financeiramente. E medicina sempre foi meio que atrelado a isso, né? Eu vou ser médico, então eu vou ser bem-sucedido financeiramente. E aí chega o dia que você se forma e você começa a ganhar esse dinheiro e você sente até uma pressão de sinalizar para os outros sucesso. E aí muita gente gasta dinheiro em carros, em viagens, em bens de forma geral e sempre fica nessa de quando sobrar dinheiro eu vou investir. Porque parece que assim, o investimento é algo que eu tenho que fazer com o dinheiro que sobra. E a gente esquece que a pessoa que gastou 1 milhão não é a pessoa que tem 1 milhão. A pessoa que tem 1 milhão é a pessoa que ganhou esse dinheiro sem gastar. Qual que é a tua visão como engenheiro, como alguém que tem uma formação diferente, como alguém que vê desde o início a importância da disciplina do investimento? Qual que é a tua visão desse modo de pensar e onde que está a raiz do problema e qual seria a solução para isso? Legal, legal. Como você bem trouxe, o médico demora 10 anos para se formar. Normalmente entra ali na faculdade entre 18, 20, 21 anos e se forma, passando pela graduação, residência, com 30, 32 anos. Então, até comparado com outros colegas que seguiram outras profissões, às vezes se sente um pouco para trás. Porque com 30, 32 anos, em outras carreiras, você já está numa posição relevante, já está ganhando um pouco mais, consegue já ter uma casa, um carro melhor, e aí você se sente para trás. E além disso, é um pouco do que você trouxe. O médico em si, a comunidade médica, pelo que eu percebo, tem uma certa pressão de eu preciso mostrar que sou bem-sucedido em questão de onde eu moro, a minha clínica, o carro que eu tenho e assim por diante. Então, é uma coisa um pouco até tribal, assim, de preciso seguir esse comportamento, preciso mostrar, preciso estar viajando para fora do país 1, 2, 3 vezes por ano. Caso contrário, eu estou vivendo errado, estou praticando a medicina errada. E o exercício que a gente quer fazer aqui hoje é, às vezes, dar um passo para trás, descer um nível ali nesse padrão de vida para conseguir não só pensar no curto prazo, que atrapalha muito, e um dos pontos que eu percebo que mais atrapalha os médicos em crescer o próprio consultório, que é uma coisa que a gente discute muito aqui nos nossos podcasts, às vezes não é a captação, às vezes não é a secretária, a clínica, os serviços que oferece. Óbvio que tudo isso tem a sua importância, mas em alguns casos, analisando um pouco mais de fora, né, eu percebo que pelo padrão de vida que eles se impuseram, colocaram ali na vida deles, eles ficam limitados em discutir planos de mais longo prazo. Então, muitas das estratégias que a gente constrói com os nossos clientes não são estratégias que da noite para o dia vai mudar o resultado do consultório, mas sim uma coisa que no médio e longo prazo vai ter resultado. Só que se a pessoa tem uma pressão financeira de gerar faturamento, gerar lucro no curtíssimo prazo, porque precisa bancar um padrão de vida super alto, ela não consegue tomar as melhores decisões, ela não se sente confortável de dar esses passos e aí prejudica muito o crescimento do próprio consultório.
Tanto é que agora, depois de um bom tempo trabalhando com os médicos, é muito nítido que os médicos que têm um custo de vida baixo conseguem dar esse passo para trás, pensar no amadurecimento do consultório, em projetos mais de médio, longo prazo, e depois de 6 meses, 1 ano, o resultado é impressionante, porque a pessoa conseguiu ter essa paciência, ela tinha tempo e tinha condições financeiras para dar esse passo para trás. O contrário é muito complicado, porque a pessoa não vai conseguir se planejar dessa maneira, vai sempre pensar em caminhos do curto prazo, e aí tem vários erros que os médicos cometem precisando pensar nessas estratégias de curto prazo que prejudicam muito ali o planejamento delas de crescimento e amadurecimento como empresários também, né? Sim, a pressa, no final das contas, acho que a pressa que o médico tem quando começa algo é muito fruto disso e tem uma ansiedade associada que eu tenho que rápido ter esse retorno, porque muitos começam já o mês já começa com a corda no pescoço. E aí a pessoa não tem nem o espaço para poder, de fato, fazer aquilo sem necessariamente ter um retorno imediato. Ela não tem o espaço para poder fazer o seu consultório, sabendo que isso vai dar um retorno maior, não daqui a 1 mês, não daqui a 2 meses, mas talvez daqui a 6 meses, porque tem essa pressão por estar produzindo, porque eu preciso de dinheiro, justamente porque o contexto está horrível. E é interessante como isso é antiproducente. A gente vê, às vezes, pessoas que têm uma sala, têm um consultório, às vezes até começaram um espaço maior do que fazia sentido no momento, justamente para já mostrar que, poxa, tem um consultório legal, elegante e tal. E a pessoa está com tantos custos que ela não tem tempo para estar no consultório. Então, a gente vê algumas pessoas que alugam uma sala que elas poderiam usar 10 turnos na semana e a pessoa tem disponibilidade apenas de 2 turnos para esse consultório. E aí, nesses 2 turnos, ela às vezes não tem agenda cheia ali, ela pensa, nem vou aumentar mais um turno, porque eu não consigo lotar esses 2. Só que aí a pessoa tem tantos outros vínculos e coisas no resto do tempo que ela não consegue canalizar energia para outras funções que são trabalho dentro da carreira médica, que não unicamente atender, como a própria gestão do consultório, como esse próprio controle de tudo, de enxergar como empresa, para poder estar gerando demanda. E aí a gente aceita oportunidades e vínculos muito ruins, grande parte das vezes, quando é esse o cenário. E no final das contas, ter essa disciplina financeira possibilita a liberdade de tomar a escolha que você quer tomar. Então, com esse preâmbulo, pensando no médico que não sabe investir, que não sabe o que fazer, eu sei que tu tem uma filosofia bem estruturada de investimento para ti na vida, de fases de investimento, de o que tu acha que deve ser feito, que é muito mais do que no que investir, é muito mais uma forma de pensar e de simplificar, e acho que seria muito legal se tu trouxesse isso e também trouxesse assim uma ideia de quanto que tem que sobrar para eu começar a investir. É esse o pensamento ou a mentalidade é diferente dessa? Não, é exatamente esse pensamento. Assim, é pegar a sua realidade hoje e fazer esse exercício, essa engenharia reversa de, ok, essa é a minha realidade hoje, o meu padrão de vida, ele tá ou não ajustado para essa realidade que eu possuo, ela tá acima, tá abaixo, e aí, a partir daí, você começar a se planejar. Em finanças, planejamento é um dos pontos mais importantes. E não só planejamento do consultório, mas também da vida pessoal. E esse é um dos pontos que eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade de conseguir estruturar. Então, um dos pontos que eu noto que a pessoa tem dificuldade é de, ok, hoje eu consigo ganhar tanto na minha pessoa física, os meus custos fixos são esses, então aluguel, carro, escola dos meus filhos, plano de saúde, e elas esquecem, quando elas fazem esse orçamento, que existem diversos outros gastos variáveis
que não estão sendo considerados ali na conta. E que às vezes a pessoa pode falar, isso é muito comum de ouvir. Este mês eu tive esse imprevisto. Porque teve um mês de muitos aniversários aqui da minha família, então eu tive que comprar vários presentes, tiveram várias festas, então eu acabei gastando um pouco mais. Mas mês que vem é Páscoa. Vamos supor que a gente está em fevereiro ali, e é o mês de muitos aniversários. Mês que vem é Páscoa, depois Dia dos Namorados, depois viagem com a família. Então, todo mês acaba tendo algum imprevisto variável que a pessoa não considerou na conta. Então, quando a pessoa coloca um orçamento, então esse é um caso que a gente percebe bastante. O médico sai ali da residência, começa a ganhar, dando alguns plantões, 20, 25 mil reais por mês, e fala assim, ok, isso é o que eu ganho mensalmente. Deixa eu pensar no carro que eu vou ter. A parcela aqui cabe dentro desse orçamento, parcela do carro. Agora eu vou financiar o imóvel também, porque tem que começar a dar espaço para frente. Então, a parcela também cabe. E vai colocando vários custos fixos. Você fala assim, tudo bem, sobrou um pouquinho ali para variável, mas nunca nem calculou quanto que é de verdade aquele variável. E vai se surpreendendo que todo mês tem algum imprevisto novo. Só que o que eu sempre falo é que imprevistos sempre vão acontecer. A gente só não sabe quando e com o quê. Então, o seu orçamento precisa estar blindado para cobrir isso. Então, a estratégia é sempre viver um nível abaixo do que o seu padrão de vida, o seu salário pode aguentar. Porque em momentos que isso oscilam, tanto em você faturar menos no seu consultório, quanto ter um mês um pouco maior de gasto, teve algum problema de saúde, teve que investir um pouco mais, o seu orçamento precisa comportar. Tem que ser tipo uma mola mesmo. Onde quando você aperta essa mola, ela vai aguentar, mas quando ela solta, ela volta no normal. Ela só não pode voltar pior do que estava. Então, a pessoa que tem esse orçamento super ajustado, super pouco flexível, né? Quando acontece alguma coisa dessa, ela passa pelo perrengue que aconteceu, só que no mês seguinte, em vez de ela voltar ao normal, ela volta com uma dívida, volta mais apertada ainda. E isso cria uma ansiedade nas pessoas e volta àquele ponto que eu comentei. Isso para a construção de um consultório, de uma clínica, parece que não é alguma coisa relacionada diretamente, mas interfere muito. É absurdo como que isso acaba impactando ali nessa construção do médico. E aí, daquelas fases que você mencionou, são as fases da construção de uma liberdade financeira, que você não constrói isso da noite para o dia, mas para chegar lá, você tem que passar por todas elas. Eu acho que é interessante o pessoal que estiver nos assistindo ter consciência dessas fases. E, como eu falei no início, a educação financeira é muito mais uma questão comportamental do que técnica de investimento. Até porque algo que eu também acredito é que o que vai enriquecer cada um de nós é nosso trabalho, não aquela 1% a mais que a gente vai conseguir nos investimentos porque gastou 4 horas por dia ali investindo. A gente tem muito mais alavancas em outras áreas do que na parte de investimento. O investimento tem que ser o arroz com feijão bem feito, que é garantir que o dinheiro não vai ficar parado, que ele vai multiplicar. Até como você falou, a inflação no Brasil é uma coisa que corrói o poder de compra. O salário do médico antigamente, se for ajustado para os valores atuais, é completamente diferente. Então, o poder de compra vai diminuindo. Então, por isso que não pode deixar o dinheiro parado. E além de multiplicar esse dinheiro, a gente tem que garantir que a gente está preservando esse poder de compra, que pode parecer só acompanhar pela inflação e tudo mais, sim, mas a gente tem que não pode esquecer que a gente vive no Brasil e todos os nossos gastos também estão atrelados ao dólar, por exemplo. Então a gente tem que conseguir acompanhar essa valorização do dólar. Então, isso a gente entrará um pouco mais no técnico, mas o que eu quero comentar aqui é que ir muito para esse técnico, o médico tem muito mais alavancas, às vezes contratando um consultor, quando já tiver um certo patrimônio, para ajudar nesse planejamento, do que passando muito tempo investindo. E aí,
o ponto que é chave aqui é a questão do comportamento, que as 3 fases para a liberdade financeira são a construção de patrimônio, depois a parte de escalar de multiplicar esse patrimônio e depois usufruir dessa liberdade financeira que foi construída. E na parte de construção do patrimônio, até o próprio Charlie Munger fala que o seu objetivo principal para quem está começando é bater os 100 mil. No caso dele, em dólar, né, 100 mil dólares, mas no nosso caso aqui também funciona 100 mil reais. Para quem não tem patrimônio nenhum, está endividado, busca primeiro alcançar os 100 mil reais. Por que os 100 mil reais? Porque vamos supor que você investe R$ 1.000 por mês. Então, assim, sem pensar em juros compostos, você vai levar quase 100 meses para bater esses 100 mil reais. Um pouquinho menos, considerando os juros compostos. Então, seus aportes são sempre de 1.000. Só que hoje no Brasil, você consegue um retorno de 1% ao mês com bastante tranquilidade. E até pegando anos anteriores, num bloco grande de tempo, normalmente a rentabilidade do Brasil gira, assim, de forma segura, gira em torno de 1%. E aí, quando você alcança esse patrimônio de 100 mil reais, investindo R$ 1.000 por mês, com uma rentabilidade de 1%, é o ponto de virada onde os juros que vão vir desse investimento de 100 mil reais vão ser maiores do que os aportes que você vai estar fazendo mensalmente. Então, a curva ela começa a ser realmente exponencial. Então, nesse ritmo, tem até mostrando num gráfico, né, fica mais fácil de perceber. Mas os 100 mil reais não são 1/10 do tempo para alcançar 1 milhão. É normalmente 1/3 do tempo. Porque quando você coloca essa questão dos juros compostos no jogo, começa a ficar um resultado muito mais rápido. Até vou te interromper, porque a tua mente de engenheiro, de pensar em número, provavelmente teve médico que se perdeu aqui. Então, só porque eu acho legal enfatizar de novo esse ponto. Quando a pessoa bateu esses 100 mil reais, no exemplo que tu trouxe, que a pessoa está aportando R$ 1.000 por mês, quando ela bateu 100 mil reais, a gente sabe que é razoável um rendimento de 1% ao mês. Então, esses 100 mil que ela investiu, no próximo mês vão ser 101 mil, depois no outro vai ser, sei lá, 102.100 reais. E aí, a cada mês que passar, o que eu vou ter de rendimento dos juros vai ser maior do que os R$ 1.000 que eu estou aportando. Então, a beleza quando se fala em juro composto é algo que inicialmente não é tão relevante, mas chega um momento em que se torna extremamente relevante, e aí é quando tu diz que essa curva muda. Isso, né? É exatamente isso. No início, que é a fase que eu falei, que é a fase da construção, a questão de quanto que você aporta por mês, isso envolve você gastar menos dinheiro, como também ganhar mais, é mais importante do que qualquer coisa. E aí, quando você atinge esse valor, normalmente 100 mil reais, é quando essa bola de neve dos juros compostos começa a ficar cada vez mais poderosa. Então, nesse exemplo, onde a pessoa aporta R$ 1.000, investe R$ 1.000 por mês, os juros vão ser maiores do que o valor que vai ser investido. Então, começa a multiplicação a ficar cada vez mais rápido. Então, você conseguir acumular esses 100 mil reais o quanto antes é super poderoso, porque vai começar a multiplicar com cada vez mais velocidade. E aí é muito relacionado a comportamento, a planejamento. Então, e até a gente ouve muito médico que sai da residência e está ganhando ali seus 20, 25, 30 mil reais por mês, dando plantões com alguns vínculos, e fala justamente o que você comentou. Vou deixar para investir mais para frente e tudo mais. E tem um exemplo que a gente sempre dá para os nossos clientes, que é a pessoa A versus a pessoa B. Que basicamente a pessoa A começou a investir R$ 1.000 por mês, dos 20 aos 35 anos. Então, durante 15 anos, ela ficou investindo R$ 1.000 por mês, com uma rentabilidade de 1% mensal.
Já a pessoa B, que é muito semelhante ao médico, fala assim, não vou investir logo de início, vou deixar mais para frente, mas quando chegar lá no mais para frente, eu vou investir muito mais do que eu pretenderia investir hoje. Então a pessoa B, o que ela faz? Ela começa a investir dos 35 anos aos 60 anos, R$ 5.000 por mês, também com a mesma rentabilidade da pessoa A, 1% ao mês. Por 25 anos. Por 25 anos. Então uma investiu 25 anos e a outra investiu por 15 anos. Exato. A que investiu por 25 anos investiu R$ 5.000 por mês e a que investiu por 15 anos investiu R$ 1.000 por mês. Exato. 5 vezes mais o valor ali mensal e por mais 10 anos. E aí, para o pessoal que estiver nos ouvindo, quem vocês acreditam que aos 60 anos vai ter um patrimônio maior? A pessoa que investiu R$ 1.000 por mês durante apenas 15 anos, mas começou antes, ou a pessoa que investiu 5 vezes mais, R$ 5.000 por mês, mas durante 25 anos, mas começou um pouco depois. A pessoa A, que começou antes, mesmo com pouco, mas esse é o poder dos juros compostos, que dentro da fórmula, né, o fator que é exponencial ali dentro da fórmula é o tempo. Então, quanto maior for o tempo que você tiver para deixar esse dinheiro sendo multiplicado, mais resultado vai ter, que é o fator exponencial. O restante, a questão de aportes, tudo, não são. Então, é muito mais importante você começar hoje, mesmo que com pouco, mas já ir criando esse hábito para conseguir acumular esses R$ 100.000, não aumentar seu custo fixo, para quando chegar um faturamento um pouco maior, você conseguir investir ainda mais, mas já ter começado. Porque, como eu falei, como é uma coisa menos técnica e mais comportamental, você não muda da noite para o dia algo comportamental. E não só do seu comportamento, mas como às vezes da sua família, da sua esposa, marido, onde precisa mudar ali uma mentalidade para conseguir dar esse próximo passo. Cara, e um ponto crucial aqui do fato de ser comportamental é que a pessoa cai no engano quando ela fala isso de quando eu tiver mais dinheiro eu vou investir. Essa pessoa normalmente é que ela não investe, ela vai chegar um momento que ela vai perceber, eu vou ter que trabalhar agora minha vida inteira, justamente porque ela não desenvolveu o hábito de investir um pouco quando ela tinha pouco. E aí, quando ela vai ganhando mais, ela vai aumentando o custo de vida porque ela não tem o hábito. E aí é sempre algo que pode deixar para depois. Então, como pode ser mês que vem, pode ser no outro mês, pode ser... Aí vai ficando para depois. E é muito interessante ver que nesse exemplo que tu deu, se a gente olhar as duas pessoas e for olhar valor investido, a pessoa B investiu muito mais dinheiro. A pessoa B colocou muito mais dinheiro. Assim, muito mais. Só que o valor total, por que ele é maior para a pessoa A? Justamente por causa desse fator do tempo que tu falou, porque em juros o que aquilo rendeu para a pessoa A é assustadoramente mais. Então o que a gente não enxerga é que tem muitas coisas que a gente pode comprar. Uma que a gente não pode é tempo. Uhum. E aí vem a questão de o médico que está escutando está pensando assim, nossa, eu não invisto nada. E ele está esperando para poder investir mais, né? Então ele vai ficar aí, manter a vida como tá, porque daqui a alguns 10 anos ele vai poder gastar, ele vai poder investir R$5.000 por mês, R$10.000 por mês. Será que ele não consegue começar a investir R$500 desde agora e começando esses 500 ele se estimula para aumentar isso para 1.000? Será que não é também viciante de certa forma e não dá uma satisfação ver o dinheiro na conta de investimento aumentando e saber que todo mês você está ganhando ali alguns R$1.000? Porque quando bate essa faixa dos 100 mil, poxa, se a pessoa for olhar depois na carteira dela depois de um ano, se ela não investir mais nada, ela vai ter ali seus 110, 112 mil. E aí, no outro ano, mais. Se ela estiver com 200 mil, ela vai ganhar 20 e poucos mil por ano, 300 mil. E aí, isso também se torna um jogo interessante. Então, para essa pessoa que está jogando para o futuro, qual que, cara, o melhor momento para separar uma grana e investir? É no final do mês, com o que sobra? Ou é, tipo, se planejar para no início já direcionar isso? Qual que é o mecanismo
anti-médico apressado e ansioso, assim, o mecanismo anti-tolos, basicamente. Sim, sim. O que eu recomendo é sempre no início do mês. Chegou ali o seu salário, seja de algum vínculo que você possui, seja às vezes até do próprio consultório, você faz o fechamento ali do mês e vai se pagar para pagar os custos fixos da sua vida pessoal, né? Já pega uma porcentagem desse dinheiro, e eu sempre recomendo pelo menos 10%. O médico, como ele possui uma remuneração acima da população, ele consegue normalmente separar 10% ali do valor investido. Poxa, se ele não consegue separar 10% do valor... Eu entendo quem está escutando e está pensando assim, eu não consigo. Mas você não consegue porque você não fez os passos prévios que o Perrone falou de olhar para os seus custos fixos e pensar na tua vida. Porque até esses imprevistos, né? Aniversário, a gente sabe que nossos entes queridos fazem todo ano. Então, Natal não é imprevisto, Carnaval não é imprevisto, férias não é imprevisto. Se acontecer um tsunami na tua cidade é um imprevisto. Mas assim, de resto, você se engana. Nossa, meu Deus, esse ano teve Páscoa. Eu vou ter que dar chocolate para todo mundo, não vou poder guardar. Então, eu acho que vale a pena fazer os passos prévios, mas aí eu te interrompi, mas voltando para o teu raciocínio, 10%. 10%. Pelo menos esse valor, na hora que pingar o dinheiro na sua conta pessoal, já separa isso para um investimento. E uma coisa que precisa ser regra é de que você não vai tocar nesse dinheiro que você vai investir até a sua aposentadoria. E isso tem que ser uma regra, porque se aparece um imprevisto, né? De, preciso trocar de carro, vou pegar esse dinheiro. Quero fazer uma viagem, vou pegar esse dinheiro. Você nunca vai conseguir construir patrimônio, porque a vida adulta é cheia desses imprevistos. De filho começa a gerar mais gastos, vai para um apartamento maior, mas essa é a questão do poder de um planejamento financeiro muito bem construído, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, quando a pessoa é casada, né? De que vai facilitar essa construção de patrimônio. Então, de forma prática, 10%, pelo menos, do quanto a pessoa ganha, já separa para investimento, e aí já dê esse dinheiro que você só vai tocar na sua aposentadoria. E a dica para isso é justamente isso que você comentou, Matheus, de rever, principalmente, a gente faz esse exercício com muitos clientes nossos, que normalmente chegam com essa questão, não consigo guardar dinheiro. Aí eu pergunto para a pessoa, mas quanto que custa um mês seu hoje? A pessoa, eu gasto tanto com aluguel, tanto com o meu carro, tanto com Aí a gente fala, ok, tá claro que você não sabe muito bem quanto você gasta. Vamos fazer um exercício? Pega um mês seu e coloca tudo que você gastar dentro dessa planilha ou anota e passa pra gente. E a gente depois categoriza quanto que gastou em restaurante, quanto que gastou em saúde, em lazer, com aluguel. E normalmente sempre tem gastos muito acima do que a pessoa pode ter naquele momento. O momento de carreira, de amadurecimento do consultório, não faz o menor sentido ela ter aquele padrão de vida. Então, ela deu um passo além do que ela poderia. Então, o exercício que a gente faz com os nossos clientes é, ok, você deu um passo além, mas dá para a gente dar um passo para trás agora, tirando daqui. A gente dá esse passo para trás e 100% das vezes que a gente fez isso, a pessoa, no início, ela é um pouco relutante, fala assim, caramba, vou ter que abaixar meu padrão de vida, vou ficar um pouco mais insatisfeito, mas 100% das vezes o médico falou assim, caramba, a minha satisfação com a minha qualidade de vida, meu padrão de vida, não mudou nada. Eu só ressignifiquei algumas coisas que antes eu estava gastando, assim, sem nem pensar, nem me agregava tanto, mas impedia de eu juntar esses 10%. E normalmente, quando você faz um planejamento mais estruturado, os grandes problemas estão no custo fixo. No apartamento que você mora, que tem um aluguel muito maior do que você precisa, no carro que você optou por comprar, que tem um seguro mais caro, que tem um IPVA mais caro, precisa usar combustível aditivado e coisas do tipo. Então, a maioria dos problemas estão nesses custos fixos, e óbvio, não dá para você mudar da noite para o dia esses gastos.
Então a gente estrutura, o que eu indico é justamente repensa, aproveitar que a gente agora está indo para 2026, repensa esses gastos, ok, faz sentido eu morar nesse bairro, ter um apartamento desse tamanho para o meu momento de vida, ter 2 carros aqui na garagem, ou vale mais eu ir para um bairro, num apartamento um pouco menor, onde tem um aluguel mais barato, mas é mais próximo do meu trabalho, onde eu não vou precisar de 2 carros, um para mim, um para o meu marido, para deslocar para os lugares, mas sim, posso pegar um Uber, posso ir a pé, posso ter um pouco mais de flexibilidade, porque esse tipo de decisão é uma decisão que, ok, você libera um bom valor ali no seu orçamento quando você reduz um aluguel, reduz um valor de um PVA de um carro, que normalmente não vai mudar nada na sua satisfação com o seu padrão de vida, mas vai liberar um grande valor. E esse valor você vai conseguir investir, caso você não consiga, pelo menos juntar esses 10%. E a diferença você pode gastar com outras coisas que são variáveis. Às vezes, fazer uma viagem que você gostaria, ir no show, comer fora em restaurantes com mais frequência. Mas por que é melhor gastar isso com variáveis do que com fixos? Porque no mês que acontece algum imprevisto, você sabe assim, caramba, no consultório esse mês não faturei tão bem porque aconteceu XYZ, teve feriado, você consegue reduzir, fala assim, tá bom, eu não vou fazer, não vou tanto em restaurante esse mês, não vou fazer a viagem no mês que vem, vou fazer daqui a 3 meses. Então você consegue dar esse passo para trás quando você tem gastos variáveis. E aí, quando você tem fixos, você não tem como negociar o aluguel do mês seguinte com o seu. Então, se eu tivesse que dar uma dica, busque pelo menos, se você não investe nada hoje, busque pelo menos investir 10%. E o exercício que você precisa fazer de curtíssimo prazo, que normalmente é mais rápido, é gastar menos. Então, revise muito bem os seus custos fixos. Veja onde você está gastando seus variáveis. Às vezes, se você está comendo fora todos os dias, opte por comprar, às vezes, algumas marmitas congeladas, que tem várias empresas que vendem marmitas super boas por R$ 30, ao invés de gastar R$ 60 por dia no quilo ali do lado. E tem quem não gosta, quem fala, eu não gosto de marmita, cara, você pode contratar, então, uma pessoa para ir na sua casa e cozinhar a comida do mês, investe num freezer maior. Sim. E aí tu tem comida variada. Acho que tu tá no primeiro ponto ali, né? Tu tem as fases, só para não desestruturar o pensamento, fases do crescimento do patrimônio. A primeira fase é o crescimento que você falou, depois a alavancagem, depois usufruir. Beleza. Agora... Eu tenho com essa questão de controlar os gastos, eu tenho uma história pessoal. Eu e a Ana Lu, esse ano, a gente parou para olhar os nossos custos. E a gente pegou ambas as faturas, e foi colocando numa planilha. E foi um exercício que gerou bastante vergonha, porque tu começa a olhar assim, caraca, a gente gasta nisso. E a questão comportamental, como ela é forte. Os nossos custos fixos, eles são relativamente ok para a cidade de São Paulo. Não é ali que está o nosso calcanhar de Aquiles, ainda bem. Só que os variáveis, a gente estava sendo completamente irresponsável. Né? Então, essa questão de, tu até falou, guardar, mas eu vou comprar um carro, eu não vou tirar do dinheiro que eu estou guardando. Bom, tu tem que criar um outro caixinha que tu vai botar uma outra quantidade de dinheiro que é carro, que é o caixinha viagem, e planejar para colocar todo mês. Só que a gente, quando foi olhando, cara, a gente viu que a gente teve um mês que a gente gastou R$3.000 em farmácia. Mas daí tu te pergunta assim, né, quais medicamentos vocês compraram? Acho que muito pouco. A situação é que a gente mora na esquina de uma farmácia. E aí, eu tô passando ali, tô saindo de casa, vou pegar um Red Bull, vou pegar um Monster, vou pegar uma barrinha de proteína. E a gente tem o hábito de comprar coisas na farmácia que custam assim o dobro do que custariam no mercado, e a gente poderia comprar alguma outra coisa, poderia fazer uma crepioca em casa, tomar um café e gastar muito menos. Quando a gente viu isso,
Aí a gente se assustou, a gente falou, não vamos ficar comprando na farmácia coisas assim como a gente faz. A gente ia passear com a nossa cachorrinha e comprava alguma coisa na farmácia. Cara, enfim, fazendo esse exercício, a gente foi mexendo nos custos variáveis. Em questão de 3 ou 4 meses, nossas faturas conjuntas, elas reduziram em R$ 5.000, nós dois juntos. R$ 5.000. E aí, esse dinheiro ganhando a mesma coisa, foi um dinheiro que passou a sobrar a mais. Na verdade, foi um mês, foi uns 2, depois uns 3, porque tinha outras coisas também que a gente viu de compras parceladas, de excesso de iFood, de comer muito fora, e às vezes atrasar para comprar comida no mercado, atrasar para comprar as marmitas, e aí você tem que passar o final de semana pedindo iFood. E a gente fazia esses erros que a gente parou de fazer. Então, mês a mês, a gente foi vendo que foi abrindo espaço. Esse último mês deu esses 5 mil de diferença, que eu acho que vai se manter nisso. Nossa qualidade de vida não mudou em absolutamente nada. Na verdade, até nossa alimentação ela tá melhor, tá mais saudável, o que é bom para a gente também no longo prazo, porque saúde também é um investimento que vai pagando progressivamente, né? E esse dinheiro é um dinheiro a mais que a gente está investindo. Olha que maluco, a gente não passou a ganhar mais, nossa vida não mudou nada, é só porque a gente estava 100% adormecido, cara, por nunca ter olhado para isso, como muita gente nunca olhou. Então, tu está na fase de crescimento, eu quis compartilhar esse relato pessoal, que talvez se a gente tivesse feito isso alguns anos atrás, eu já teria algum bom dinheiro a mais investido, né? Total. Mas, paciência, a gente fez agora. E é isso, a vida daqui para frente, esse dinheiro já está sendo colocado em investimentos e eu não sou um cara arrojado. Eu não entendo muito de investimentos. Quando as pessoas vêm e falam, Ibovespa baixou tanto, subiu tanto, você viu que o S&P 500 sei lá o quê, ou falam de alguma ação específica que eu nunca ouvi falar o nome e tal. Às vezes eu vejo gente falando assim de investimento e falando de... E até eu penso, caraca, eu tenho que aprender para investir. Eu pensava, né? Eu tenho que aprender alguma coisa. Eu não posso, né? Não posso começar. Mas agora eu tenho botado esse dinheiro eu tenho botado no Selic mesmo, né? Algo com liquidez e que no momento está rendendo bem num país com juros como o nosso. Só que o ponto de eu estar trazendo isso é o seguinte: o médico não sabe onde investir. E aí ele cai na armadilha do retorno rápido. E ele cai em esquemas de pirâmide, de investimentos de risco, ou ele tem alguém que fala, algum assessor fajuto que fala para ele comprar um ROI ou alguma outra coisa que, na verdade, a pessoa está te oferecendo porque ela tem uma comissão muito alta em fazer você comprar aquilo. Então, para a pessoa que está totalmente perdida, que não sabe onde investir, que não sabe o que faz, cara, qual que é o caminho inicial para esses 100 mil? Onde que ela pode investir isso? Legal. E antes de responder essa pergunta, Matheus, até sobre o ponto anterior de esse exercício que você fez, isso eu recomendo para todo mundo e de forma constante. Você começa esse exercício de todo mês, gastou alguma coisa, você leva 20 segundos para anotar o gasto que você teve, mas se você para ali no final do mês, durante meia hora, analisa seus gastos e fala, caramba, esse mês eu gastei muito mais com farmácia do que eu deveria porque eu não me planejei bem. Ok, passado é passado, deixa eu olhar aqui para frente, deixa eu me organizar melhor para ir no mercado, para não precisar comprar tanto iFood. E hoje em dia, existem vários aplicativos gratuitos que fazem isso. Para quem tem familiaridade com planilha, dá para fazer numa planilha também, sem problema nenhum. Mas fazer o exercício é muito importante, porque a nossa cabeça nos engana. Então, você acha que não está gastando tanto com uma área, porque às vezes você vai na farmácia, gasta R$10, R$15. Mas se você faz isso todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, é um montante financeiro que você fala, caramba, para onde que foi esse dinheiro? E às vezes não tem esses 10% para investir. Então, para quem não faz esse exercício, faça, recomendo muito. E para quem gosta de ler, tem um livro muito bom que chama A Riqueza da Vida Simples. É do Gustavo Cerbasi, um dos principais nomes dentro do mercado financeiro e de educação financeira aqui no Brasil. Tem vários livros, mas esse particularmente eu gosto bastante porque mostra como que se a gente
fica adormecido, assim, só vai deixando levar, a gente vai sendo influenciado por ter coisas mais caras, tudo mais, mas que normalmente não são as coisas que não nos dão prazer de verdade. Então, você nunca vai lembrar do apartamento onde você mora, dos móveis com assinatura que você teve e tudo mais, mas sim do jantar que você fez ali com os amigos e tudo mais. Isso lá no final da vida você vai lembrar disso, não dos móveis que você teve. Então mostra como que é possível ressignificar essas coisas e como encaixar esse processo de ressignificar onde você gasta dinheiro dentro de um orçamento para ter uma liberdade financeira maior. Recomendo muito esse livro, é um livro super curtinho, mas com conceitos super poderosos. E indo agora para a sua pergunta sobre investimento, como começar, como estruturar isso, para quem não sabe nada, está começando do básico, o médico que está ali no consultório, é como eu falei no início, o que vai te enriquecer é o trabalho. Normalmente vão ser poucos os casos que a pessoa vai conseguir ter uma rentabilidade muito acima do mercado e tudo mais. Se a sua profissão não é trabalhar com investimentos, foque a sua energia em ganhar mais dinheiro, em crescer o seu consultório e preservar o seu dinheiro. E como preservar o seu dinheiro? Hoje a gente está num país onde a taxa de juros é de 15% ao mês. Então... 15% ao ano. 15% ao ano, perdão. 15% ao ano. E aproximadamente, ali tirando os impostos, 1% ao mês. E você colocando esse valor investido todo mês de uma forma tranquila, investimento, todo banco tem o investimento lá na renda fixa, 100% do CDI, ou no Tesouro Selic, como você comentou que você está fazendo. Então, isso facilita muito essa construção de patrimônio no médio, longo prazo, sem você precisar quebrar muito a cabeça. E dentro daquelas 3 fases, né, que eu comentei, construção, crescimento e liberdade financeira, se você está na fase de construção, de começar a juntar esse patrimônio, de rever gastos e tudo mais, invista da forma mais simples possível, que é justamente essa hoje no Brasil. Um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, rendendo 100% do CDI. Ali, todos os bancos possuem isso. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas todos os bancos possuem. Então, comece a fazer dessa forma. Depois de um tempo, você vai começar normalmente a sentir prazer de ver aquele patrimônio crescendo, aquele dinheiro aumentando mês a mês. Você já vai ter criado o hábito de investir. Então, você não vai pular um mês. O mês que você não conseguir investir por algum motivo, vai ser um mês triste para você, porque você tem o prazer de ver aquele patrimônio crescendo. Então, se você chegou nesse momento já, de um pouco mais de amadurecimento, eu recomendo muito que você siga 2 caminhos. Se você gosta do assunto, vale a pena você fazer algum curso. Esses principais nomes do mercado, normalmente tem cursos que trazem esse básico muito bem. Então, são cursos ali que você vai investir 3, 4 mil reais, mas vai ter uma formação muito boa para conseguir, ok, agora eu tenho uma noção dos ativos que são possíveis no mercado financeiro, eu consigo desenhar minha própria estratégia e vou seguir. Mas se você não se interessa tanto pelo assunto, eu recomendo até às vezes que o médico, dado o custo de oportunidade, né, às vezes ele vai dedicar esse tempo para analisar alguns investimentos, mas poderia estar dedicando a crescer o próprio consultório. Recomendo que contrate, às vezes, um consultor financeiro que não tenha... E isso é um ponto importante. A gente sempre sugere para não pegar um consultor, um assessor financeiro, que tenha a remuneração dele atrelada à comissão. Então, ele vai te indicar um serviço, ele vai receber uma participação daquele valor que você investiu. Porque isso são os incentivos, né? Eles enviesam muito ali a tomada de decisão e, querendo ou não, o assessor, né, precisa ganhar dinheiro, o sistema de remuneração dele é por comissão, ele vai dar o que ele tem mais estímulo para te oferecer. Então, fuja desse pessoal e busque algumas assessorias que tenham um modelo de remuneração pelo seu sucesso,
na sua carteira, a rentabilidade da sua carteira, ou às vezes um valor fixo, porque aí normalmente vão ser profissionais que não possuem, não tem porquê eles oferecerem, colocarem ali na sua carteira de investimento coisas que não fazem sentido para você, porque ele não vai ter esse incentivo. Então, são esses dois caminhos quando você já está numa fase maior, que aí você começa a diversificar um pouco mais, pensar em investir no exterior, para ter essa questão do investimento em outra moeda, em outro país, porque isso é um ponto muito importante quando você pensa em investimentos. Investir em ativos diferentes, países diferentes, moedas diferentes. Porque isso, na questão de preservar o poder de compra do seu dinheiro, é fundamental. Mas, para quem está começando, nem esquenta a cabeça com isso. Foca no básico, que é juntar dinheiro, seja gastando menos ou ganhando mais, e dá para fazer os dois em paralelo. Isso não tem problema. Tem aquela frase, né? Custos são igual unha. Você tem que ficar cortando o tempo todo, porque eles sempre crescem. Então, se você está nesse início, foca no básico, que é um rendimento de renda fixa 100% CDI. Cara, eu conheço um cara que é muito bom. Posso indicar uma pessoa? Claro. Uma pessoa? Um cara que é muito bom, um cara da minha cidade, de Passo Fundo, Eduardo Barreto. Ele é assessor financeiro, ele tem uma consultoria financeira assim, para diversas pessoas e o foco dele é justamente a pessoa que já passou dessa primeira fase de crescimento, e é um cara que eu conheço há bastante tempo, e há algum tempo eu queria contratá-lo para aprender um pouco com ele, queria entender como que era o serviço dele. E ele tá junto comigo e com a Ana Lu fazendo o planejamento e tudo mais, zero conflito de interesse, mas, cara, é muito bom ter alguém assim de fora olhando para a sua pessoa física, né? Porque realmente a pessoa física a gente negligencia, né? Então isso daí dá bastante diferença. Quem quiser até me pergunta que eu passo o contato dele, o cara é muito bom, confio bastante. Não, que legal, que legal. Não, e isso faz muita... Porque você tem... É como se fosse um personal trainer, né? Que ali tá todo dia te acompanhando, te direcionando. Por mais que você saiba, eu sei o básico dos exercícios, eu sei o que eu preciso fazer, mas quando você tem um personal trainer, um nutricionista, te dá um direcionamento muito maior e a chance de você seguir o plano que foi estabelecido aumenta também. Mesma coisa com finanças. Se você tem um consultor, alguém te assessorando, alguém que vive daquilo, que está estudando os melhores ativos, tudo, vai te poupar um baita tempo, vai fazer com que você siga aquele plano com mais facilidade e que gere mais resultados lá na frente. Mas só recomendo esse momento quando a pessoa passa por um exercício parecido com o que você fez. De, ok, deixa eu olhar para meus gastos, deixa eu aumentar meu faturamento, deixa eu começar a investir, já acumular um valor ali, como eu falei, pelo menos 100 mil reais, para ter isso com mais facilidade, aí sim. Total. Eu acho que antes disso, a pessoa tem que primeiro... Eu esperei para um momento onde organizasse a coisa para poder estar investindo, e foi mais também querendo ter alguém para prestar contas, né, que fosse... e que eu me sentisse confortável prestando contas, e isso também gera um elemento até de vergonha, que é o que eu te falei, assim, de ver, caraca, esses custos. E um ponto interessante também, né, cara, é separar, assim, a gente tá falando de pessoa física, certo? Sim. E aí, pessoa jurídica, para a pessoa não confundir, na pessoa jurídica tem toda uma outra lógica de investimento, de caixa, de o que fazer, né? Sim. E a gente entra muito nessa coisa da pessoa jurídica e da sua nuance. Só que, naturalmente, quando a gente entra nisso, a gente tem que olhar um pouco para a pessoa física do médico e dar algum guidance para ele, cara, segue por aqui, mas aí o jogo de organizar a pessoa jurídica e ver ela como realmente uma pessoa à parte e que necessita de investimentos. A gente tem que entender que também investir em si é um baita investimento, porque você é o seu maior ativo, mas dá para investir no consultório de uma forma racional e dando passo na medida certa, entendendo a projeção de futuro, tendo um cálculo de risco, que a gente faz muito bem, e sabendo como que você pode fazer isso para que o consultório enriqueça sem drenar a tua pessoa física. Acho que esse é o pulo do gato que também os médicos têm que entender. Aqui a gente isolou para falar da pessoa física, mas o que a gente faz é olhar para a pessoa jurídica para entender como enriquecer ela e fazer ela respingar mais dinheiro
na pessoa física, Sim. que é o motor principal, que é ganhar mais dinheiro com a sua profissão. Então, fazendo esse paralelo aqui, porque a gente entrou nesse assunto sim. mais por... A gente entrou no assunto investimento pessoa física a pedido do público, só que o que a gente faz principalmente é acelerar o motor de gerar receita através de uma pessoa jurídica forte, estruturada, que gera caixa e que possibilita que a pessoa física enriqueça. Então, o médico que está batendo cabeça, que está com dificuldade, que está num platô, que está estagnado e que cansou de promessinha, de papo, daqueles papos furados, vou te ajudar a faturar mais, em seis semanas fature tanto. Cara, se você é médico sério, especialista, cansou desses papos furados, a gente tem um Typeform que está aqui na descrição desse episódio, tá também na bio do nosso Instagram. Aplica lá, porque eu tenho certeza que a gente vai aumentar a tua rentabilidade. A gente vê que no período de 12 meses, a gente tem um aumento médio de 40% do faturamento dos nossos clientes, fora que a gente aumenta a margem deles. Então, na verdade, isso é ainda maior. Para quem está bem grande já, faturando muito, o ganho em percentual ele costuma ser menor, mas em valor absoluto maior. E para quem está numa fase mais inicial, a gente vê pessoas que às vezes dobram o faturamento. A gente teve cliente que mais que triplicou o faturamento nesse período de um ano. Então, se você está escutando aqui, faz sentido o que a gente fala, você gosta do nosso conteúdo, cara, o link está aqui embaixo. Bora para cima, porque a gente adora ver o bom médico prosperando e tendo condição de ganhar cada vez mais. E já dá 5 estrelas nesse episódio também, porque agora eu tinha que fazer o jabá completo aqui, porque a gente acredita muito nisso e, cara, é impressionante como quando o médico tem mais liberdade, ele consegue exercer a medicina com mais felicidade, com propósito, atender o paciente dele e sentir que ele entregou o melhor que ele podia, com tempo, com qualidade. Isso aí, cara, isso aí muda a vida. Isso aí tira pessoas do burnout, como a gente já viu muitas vezes acontecendo. E mais uma vez eu interrompi o Perrone, mas vamos lá, Perrone. E agora chegou essa primeira fase, a pessoa viu investiu da forma mais básica, ficou interessado, pensou em comprar um curso ou contratar um assessor. E aí, como é que é essa próxima fase dos investimentos? Legal. E nessa fase é a fase que normalmente vai levar mais tempo. Uma coisa que é importante ter clareza é de que o tempo ele vai passar de qualquer maneira, mas de preferência que você passe esse tempo investindo, construindo patrimônio, para que quando você chega ali nos seus 60, 70 anos, você consiga ter muito mais opção de, às vezes, diminuir o ritmo de praticar medicina, caso você não queira parar, escolher com quem você quer trabalhar, com quem você não quer. E pode falar assim, caramba, eu estou aqui com 35 anos, até os 60 é muito longe, mas, como eu falei, o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, essa parte de você manter os aportes, mantendo o seu custo de fixo baixo, né, e sabendo dar o passo maior no momento certo, quando você já tiver um amadurecimento do seu consultório, do seu faturamento melhor, isso é muito importante. E essa fase de investe, multiplica o dinheiro, preserva o poder de compra, é um ciclo infinito que você vai, normalmente é a parte maior, né, do período da vida de uma pessoa, vai ali, no caso do médico, dos 35 até os seus 60 anos, para chegar nesse terceiro momento, que é poder usufruir desse dinheiro que ela pessoa, desse patrimônio que ela construiu, né? E tem uma regra que é bem famosa, que é a regra dos 4%. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Que é uma regra onde, ok, o quanto que eu posso gastar do meu patrimônio para eu não perder o poder de compra e para continuar crescendo. E tem uma regra que é bem famosa, serve para praticamente todos os países do mundo, que é a regra dos 4%. O seu custo de vida anual tem que ser de até 4% do patrimônio que você investiu. Porque 4% é um valor menor do que esse dinheiro vai estar multiplicando anualmente. Então, vamos supor que você consiga rendimentos assim acima da inflação de 6% ao ano. Se você está gastando apenas 4%, você está
não está perdendo poder de compra e ainda assim seu patrimônio está crescendo mais 2% ao ano. Então, se você quer chegar lá, tem esse número na sua cabeça. Seu patrimônio, você pode gastar, se o seu custo de vida é 50 mil reais, você vai ter um custo anual de 600 mil, e aí, para ter você faz 4%. Quanto que esses 600 mil de um patrimônio de 24 milhões. 24 milhões. Então, você precisa ter esse patrimônio para viver totalmente de renda. Pode parecer muito distante agora, mas você tem esse exercício sendo feito a longo prazo, faz completamente a diferença. E aí, esse é um ponto que a gente traz às vezes para os médicos, que pode ser um caminho mais fácil do que ter uma equipe multidisciplinar para ter aquela independência do faturamento que todos os médicos sempre sonham, né? De construir uma clínica onde vou ter outros profissionais trabalhando ali para mim, para eu conseguir não precisar sempre ficar nesse processo de venda de horas. Um outro jeito mais fácil e é complementar a esse da equipe multidisciplinar é construir um patrimônio que vai conseguir pagar uma boa parte do seu custo de vida, mais o seu consultório. Então, às vezes, você, em vez de precisar trabalhar 40 horas semanais, você consegue reduzir para 20, o seu patrimônio pagar uma parte, a equipe multidisciplinar, outros profissionais ali contigo pagarem outra. Não precisa ser um ou outro. Então, para quem tem dificuldade, nem quer construir uma clínica grande, mas quer sair dessa questão de venda de horas, que a gente sempre comenta, construir um patrimônio e ter esse hábito é um outro caminho também, que eu considero às vezes até mais fácil, dependendo do perfil da pessoa. É um pouco mais longo, né? Mas o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, pelo menos que passe com você construindo isso. Cara, é um ponto muito legal tu trazer isso daí, porque os dois caminhos realmente, né, eles podem e devem ser feitos em conjunto. Se você opta por uma equipe multi e tal, você também tem que estar investindo. Mas se você não quer fazer isso, você tem que estar investindo. O ponto é que é o seguinte, tem muita gente que pensa, não, eu quero ter o consultório rodando sem mim. Maravilha, muito legal, show de bola. Mas você não precisa disso para poder ter liberdade financeira lá na frente. Você pode rodar sozinho e faturar bem e fazer boas escolhas e, com isso, poder ter esse rendimento. Mas a gente até nota muito das pessoas que fazem esse movimento. A gente tem vários clientes que fazem esse movimento de querer sair um pouco da operação e botar outras pessoas ali para trabalhar. Se você for fazer esse movimento, tendo já uma segurança financeira, tendo sim um patrimônio realmente para complementar, a coisa é muito mais leve. Porque esse ponto de sucessão de uma clínica, seja sucessão, ou seja, eu realmente, enquanto eu estou manejando, gerenciando, botar outras pessoas, a gente vê que a dor do médico beleza, eu consegui botar outras pessoas aqui, mas quando eu saio, mesmo elas gerando receita, quando eu saio, até a receita delas cai quase a zero, porque só eu que gero demanda. E daí a pessoa tem que trazer outros médicos, outras pessoas para gerar demanda, e a gente sabe como é difícil trazer um médico para dentro da sua estrutura que tenha alinhamento cultural, que esteja também alinhado no longo prazo e que queira, de fato, fazer parte daquilo e tocar o negócio. A gente sabe que isso não é um processo fácil, isso daí é um processo que demora, né? Tem que encontrar essa pessoa, tem que treinar essa pessoa, às vezes pessoas. Então, se nesse processo você puder, enquanto você está montando a sua equipe multi, você puder não contar com o dinheiro desse seu consultório e tocar a tua vida, saber que assim, ele pode empatar aí por uns anos, mas eu gosto disso, eu vou seguir o jogo aqui, ele vai empatando por um tempo, eu tenho aqui minha liberdade financeira. É muito mais leve fazer isso do que se você depende 100% daquela renda. Porque se você depende 100% daquela renda, você não pode possibilitar a coisa crescer meio que organicamente, erros e acertos, testar coisas. Você tem que estar 100% do tempo ali na operação. Então, até para quem quer ter uma clínica que depois funciona e gera um rendimento, entenda que você ter um capital que te possibilite não depender dessa clínica por um tempo
é uma das formas de fazer com que ela de fato cresça e aconteça. Não, total, total. E um dos caminhos para encurtar isso, igual eu comentei lá, os 50 mil reais de custo de vida ali da família, mas precisa de um patrimônio de 24 milhões, como você comentou. Pô, às vezes você pode falar assim, caramba, 24 milhões é muita coisa. Mas um jeito de reduzir esse patrimônio necessário é reduzindo quanto dinheiro você precisa ali por mês. Então, às vezes, você conseguindo abaixar esse de 50 para 40, para 30 mil reais por mês ali de dinheiro investido, facilita bem. E aí é um caminho muito mais fácil de, ok, chegar ali nos seus 50 anos com liberdade financeira, para você conseguir dar esse próximo passo no seu consultório de uma equipe multidisciplinar que não tem aquela pressão de dar certo no curtíssimo prazo, mas sim que você vai amadurecendo o time como um todo para chegar no momento de, ok, agora sim essa equipe já está se retroalimentando, já não precisa de mim exclusivamente para gerar demanda, já consegui trazer outros profissionais, mas se você quer ter os dois mundos, né, de um custo de vida super alto, mais um patrimônio, mais a conta não fecha. Então, por isso que essa questão do comportamento é muito mais importante do que qualquer conhecimento específico em educação financeira. É a ideia central, acho que, do que a gente está discutindo hoje, né? De como isso influencia na tomada de decisão, até mesmo do consultório, que você fala, putz, é outra coisa. Não, não é outra coisa. Impacta muito ali nesse processo. E para quem está construindo equipe multidisciplinar, se você tem liberdade financeira, tem essa tranquilidade, esse colchão, onde você consegue utilizar, se necessário, a jornada fica muito mais fácil. Porque quem está estrangulado ali, né, de contas a pagar o tempo todo e não tem uma reserva, 100% dos casos, a situação é muito mais estressante do que poderia ser. Não, até nesse exemplo que tu trouxe dos 24 milhões, a gente tem que pensar que a pessoa que tem 24 milhões não é que investiu 24 milhões se ela começou a investir cedo. Se ela começar a investir, nem necessariamente cedo, mas se ela está com seus 30 anos e começar a investir agora, quando ela tiver com 60 anos, pode ter certeza que muito mais, sei lá, 70% desse dinheiro vai ser através dos juros compostos se a pessoa estiver investindo por tanto tempo assim. Então, não quer dizer que você guardou 24 milhões. E um outro ponto super importante é que nesse cálculo teu, Perrone, da regra dos 4%, que eu achei bem interessante, eu não conhecia, ela é uma regra para que o dinheiro ele continue lá e continue crescendo pelo menos a mesma coisa que a inflação, porque aí ele sobra, esses 6 se eu estou botando 10 a 12% ao ano que eu tenho, então vai sobrar 6 a 8%, então significa que esses 24 milhões, sei lá, vou ter uns 700 mil a mais por ano, fora o dinheiro que eu usei, né? E esses 700 mil a mais vão somar no montante. Mas nada impede a pessoa também de... Isso é pensando assim, eu quero preservar esse patrimônio e eu vou deixar ele para depois para a minha família, para os meus filhos. Mas também tu pode ter um cálculo no qual você vai torrar esse dinheiro e acho que dá para, com muita segurança, dá para, se tu gastar um pouco a mais do que isso, dá para fazer um cálculo de expectativa de vida aí e botar ainda mais uns 20 anos na jogada para ter uma flexibilidade. E aí não precisa nem chegar a tudo isso de patrimônio, mas a questão tem que fazer alguns cálculos aí para chegar nisso, né? E aí que entra um bom consultor financeiro, de te acompanhar nessa jornada, entender o que você busca para sua vida, a vida da sua família e conseguir te ajudar com isso. Existem diferentes caminhos, mas pro médico essa é uma excelente estratégia para conseguir fugir, né, dessa necessidade de continuar trabalhando até o resto da vida. Porque a gente já teve até um cliente no passado onde o pai dele estava trabalhando ainda, mas não conseguia sair do consultório porque ele tinha aquela pressão grande financeira ali de continuar pagando as contas, não conseguiu construir um patrimônio tão bom,
mas a pessoa fala assim, caramba, eu queria mais hoje aproveitar meus netos, aproveitar ali esse tempo na terceira idade, mas não consigo por conta de escolhas ruins que eu fiz no passado, né? Uhum. Então, para quem está nos ouvindo e ainda não começou, comece agora, como a gente falou, mesmo com pouco, que isso vai ajudar muito a você ser mais independente lá na frente, conseguir, no momento presente, tomar escolhas mais sábias do ponto de vista estratégico mesmo, de vou dar um pequeno passo para trás hoje para dar 3, 4 para frente daqui 2, 3 meses, porque quem tem condições financeiras para isso consegue fazer essa jornada com muito mais facilidade. E isso a gente percebe no dia a dia com os nossos clientes. É drástica a diferença entre um médico que tem um planejamento financeiro construído e um médico que não tem. Então, é bem diferente mesmo. Cara, e outro ponto, assim, a gente falou aqui no início, principalmente no início da carreira do médico, o que impede ele de fazer o consultório particular e bem são os outros vínculos e a pessoa física. Então, a pessoa física faz sangrar a conta bancária, ele se prende a outros vínculos que não fazem sentido e ele fica nessa espiral maluca e isso é o que diminui muito a chance de ele crescer o consultório. A gente vê que quem tem consegue controlar isso, a pessoa cresce muito melhor. E aí, já numa fase em que a pessoa já está com uma estrutura de consultório, que já está rodando legal, ganhando uma grana legal, eu noto que um outro erro que muitos médicos cometem são erros de não saber gastar direito na pessoa jurídica, que aí são erros desde erro no planejamento de eu preciso comprar tecnologia X, eu preciso fazer expansão porque tá pequeno aqui e a pessoa não faz nenhum cálculo de taxa de ocupação, não faz nenhum cálculo de como que tá o repasse para outros profissionais, ou aumenta o espaço e já pensa em, para ganhar no curto prazo, fazer sublocação e nunca monta uma equipe de fato, que era a primeira intenção. E isso é o que eu vejo que faz pessoas que já estão com um consultório maior ficarem travadas, que é essa constante luta de dar alguns passos maiores do que a perna e também dar passos em direções que não fazem sentido só porque às vezes os pares estão fazendo e por não ter uma análise macro do mercado. Quando um cliente nosso de exponencial vem com essa situação e apresenta isso para ti, eu sei que já tiveram algumas vezes, como que é o processo de você fazer esse estudo de o que vale a pena como investimento na pessoa jurídica, pensando em retorno? Sim. E isso é um ponto interessante porque nunca é uma situação isolada, né? A gente sempre olha para o todo, mas tem alguns erros que são bem comuns que atrapalham muito a pessoa jurídica nessa questão do planejamento, de conseguir organizar a compra de um equipamento novo, ir para um novo espaço, fazer uma reforma que é necessária, como também na própria pessoa física, porque, querendo ou não, uma coisa está interligada com a outra, né? O sucesso da pessoa jurídica precisa estar ligado com o sucesso da pessoa física e vice-versa. Então, dos pontos que a gente sempre olha quando a gente vai fazer esse planejamento com o cliente é se ele está tendo um prolabore fixo ou não, se ele está chegando no final do mês, raspa tudo da conta da pessoa jurídica e bora para o mês seguinte, vai juntando mais dinheiro. Ou se não, na pessoa jurídica ele também está construindo, ele sabe que daqui a 2 anos vai precisar comprar uma tecnologia nova, um equipamento novo para a clínica, ou ele está querendo fazer uma expansão, ele já está juntando dinheiro para isso. Ele sabe que ao longo do ano, aqueles imprevistos, né, dos meses mais fracos, acontecem com toda a especialidade, né? Às vezes por motivos sazonais mesmo, outros por coisas super locais. Esse mês que era para ser alto, choveu um pouco mais aqui na minha cidade, as pessoas não desmarcaram várias consultas, meu mês não foi. Então, o médico que consegue na pessoa jurídica também ter esse planejamento faz toda a diferença. Então, juntar uma reserva de emergência de, por exemplo, 3 meses do custo fixo da clínica
para no mês de mais baixa não precisar tirar dinheiro da pessoa física para bancar ali o consultório, de ter um prolabore fixo, porque ele consegue fazer o planejamento certinho. Fala assim, ok, eu vou tirar do meu consultório 20 mil reais por mês, por exemplo. Eu sei que o custo da clínica é 30, então eu sei quanto que eu tenho que faturar. Se for algo muito variável, um mês eu tiro 10, outro mês eu tiro 50, fica muito difícil fazer tudo e qualquer planejamento que a gente venha fazer com o cliente. Então, a gente sempre tenta estruturar isso, do ponto de vista financeiro, para a gente fazer esse planejamento. Estabelecer um prolabore fixo para conseguir projetar cenários melhores, construir uma reserva de emergência para passar por sazonalidades naturais ali de qualquer empresa ao longo de um ano e conseguir passar por isso por tranquilidade. Depois, vai fazer uma reforma, vai comprar um equipamento, não é da noite para o dia que surge essa necessidade. Então, você já começa a separar um dinheiro mensalmente para conseguir fazer esse tipo de análise, de compra, né? Então, esses são os principais pontos que a gente analisa e constrói rotinas. Finanças é muito isso, né? Rotinas que vão sendo repetidas mês a mês. Então, a gente sempre olha para o consultório nesse ponto de vista. E você perguntou um pouco como que a gente analisa retorno de investimento e tudo mais. Isso varia de caso a caso, mas um dos pontos que a gente sempre busca com o cliente dar um passo para trás quando ele traz a ideia de ir para um local novo, comprar uma tecnologia nova, ok, hoje com o que você já tem, você já extraiu o máximo que você consegue mesmo? Faz sentido você ir para um espaço com o dobro do tamanho só porque você quer ter uma clínica mais bonita? Ou tá com a ideia de, talvez eu vá trazer outro profissional para sublocar a sala? Não faz sentido, do ponto de vista financeiro, você dar esse passo para frente sem ter uma estrutura básica ali construída. Não faz sentido você aumentar seu custo fixo, em vez de sair de um aluguel de 5 mil reais por mês do seu consultório para 10 mil, com a expectativa de que vai ter um resultado melhor, se nem com o dos 5 mil ainda você conseguiu estabelecer a base sólida, né? O arroz com feijão bem feito, que a gente trabalha bastante com os nossos clientes no Exponencial MBA. E se isso não for construído desde o início, toda essa questão de novos equipamentos, expansão, contratação de novos profissionais, vai ser muito mais dor de cabeça. Eu sempre falo para os nossos clientes de que finanças não pode ser uma dor de cabeça do consultório. O consultório tem que estar bem preparado de que qualquer imprevisto que aconteça, que eles vão acontecer, a gente só não sabe quando e como, mas eles vão acontecer, a sua dor de cabeça tem que ser com o imprevisto. Finanças não pode ser uma consequência desse imprevisto. Então, é preparar seu consultório para isso. E aí sim, as tomadas de decisão, retorno de investimentos, você consegue fazer com muito mais calma. E de forma planejada, né? Então, olhando para esse todo que a gente constrói boas rotinas financeiras e uma clínica financeiramente saudável. Cara, é impressionante como trabalhar com engenheiro é diferente. O fato de a gente ser em Exponencial médicos e engenheiros é um diferencial enorme. E eu vejo pela minha forma de pensar, pela falta de aprendizado que eu tive sobre essas coisas e que eu vejo nos nossos clientes também, porque a gente não aprende na faculdade ou na residência nada disso. E a gente acha que a coisa é meio assim, na sorte, no acaso, tudo é uma aposta de risco. Só que convivendo junto e a gente lidando com situações cotidianamente, com clientes, olhando planilhas, projetando futuros, ouvindo as coisas que tu traz, eu vejo que o risco ele pode sempre ser calculado e, na verdade, a gente não precisa fazer nenhuma coisa maluca e nem estar com a corda no pescoço. Só que é um modelo mental completamente diferente daquele que a gente tem enquanto médico. E até um termo que tu falou que é interessante, tu falou da reserva de emergência, que a gente não falou sobre ela antes. E aí tu falou da reserva de emergência da pessoa jurídica, que ela serve para aqueles meses que aconteceu alguma coisa e a tua empresa ela precisa pagar as contas, ela precisa, inclusive, pagar o teu salário. Uhum. Então, a reserva de emergência vai vir para isso, para que a tua pessoa física não sofra. Mas, então, a reserva de emergência da pessoa física, para que ela serve?
É essa a grande separação que os médicos têm muita dificuldade de fazer. Existe a pessoa jurídica, onde tem regras próprias, políticas financeiras próprias, como essa do prolabore fixo, reserva de emergência, caixa de investimento, caixa mínima, que são conceitos que a gente trabalha bastante com os nossos clientes para construir uma clínica financeira saudável, mas quando vai para a pessoa física é uma outra estrutura. E ter a clareza de que são estruturas diferentes é fundamental. E aí, indo para a sua pergunta de para que serve a reserva de emergência na pessoa física, é justamente para gastos da sua pessoa física. Uma viagem que você vai fazer e precisa surgir uma oportunidade de você pagar mais barato, ou meses que você quer tirar férias e precisa bancar um valor um pouco maior. Porque a pessoa jurídica ainda não está estruturada para bancar isso. Exatamente. E acontecer algum imprevisto na sua família que vai precisar fazer algum tratamento, com aquilo, ou o seu carro quebrou, você vai precisar gastar uma fortuna com um mecânico. Então, é te preparar, é te blindar do ponto de vista financeiro de, ok, pode acontecer algumas coisas aqui comigo, imprevistos vão acontecer, mas eu tenho uma reserva ali pronta para utilizar nessas situações. E é importante diferenciar o dinheiro que é utilizado para construção de patrimônio desse dinheiro da reserva de emergência. Esse dinheiro da reserva de emergência tem que sempre estar numa reserva com liquidez imediata. E quando eu falo liquidez imediata, é que você consiga apertar um botão ali no aplicativo do seu banco e o dinheiro está disponível na sua conta de forma instantânea para utilizar justamente numa situação de emergência. Preciso pagar alguma coisa de saúde para alguém da minha família ou para mim. Preciso arrumar o meu carro. Se o dinheiro só estiver disponível daqui 30 dias, às vezes o tempo já passou. E a gente sempre recomenda na pessoa física ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Então, se o seu custo de vida é R$20 mil por mês, tenha pelo menos R$120 mil guardados para isso. E na pessoa jurídica, pelo menos 3 meses. Então, é importante fazer essa separação. E na pessoa física, fazer essa separação do dinheiro da reserva de emergência e o dinheiro que vai ser utilizado para a construção de patrimônio. Porque o da construção de patrimônio, você pode, quando chegar nesse período de um pouco mais de amadurecimento, como eu falei, buscar um consultor para pensar em diversificar, ou se você gosta do assunto, ir realmente atrás estudar. E aí, às vezes, você está fazendo a alocação do seu dinheiro em coisas que não são tão líquidas, ou que elas são um pouco mais voláteis, elas oscilam, como ações, por exemplo, vão para cima, vão para baixo, e que se você precisar desse dinheiro no curto prazo, aconteceu alguma emergência e precisar tirar, às vezes não é o momento certo de tirar dentro de uma ação, às vezes não tem liquidez, o dinheiro não consegue estar de forma imediata para você, demora 30 dias. Às vezes está na baixa e você vai perder dinheiro. Às vezes está na baixa, você vai perder dinheiro. Por isso que é importante pelo menos 6 meses de reserva de emergência para você e para sua família ali na pessoa física, para conseguir, em situações assim, com emergências da sua pessoa física, cobrir esses gastos. Agora, o da pessoa jurídica é para gastos com a pessoa jurídica. Não é que o da pessoa jurídica não pode assim, caramba, gastei mais do que eu imaginei nas minhas férias e vou agora pagar a fatura do meu cartão de crédito. Não, é para emergências ali. Aconteceu, precisei demitir um funcionário, vou pagar a rescisão daquele funcionário que é um pouco mais cara. Um equipamento que eu tenho quebrou, vai precisar de uma manutenção mais alta, vou precisar pagar. Ou tive um mês mais fraco no consultório, preciso me pagar, preciso pagar meus funcionários, aluguel. Então, foi boa a pergunta, porque é super importante ter essa distinção do para que serve a reserva de emergência da pessoa jurídica, que é para gastos com a pessoa jurídica, e da pessoa física para gastos com a pessoa física. Porque a pior sensação que a gente sabe que o médico tem é de estar trabalhando ali na clínica, aconteceu alguma coisa, ele precisa tirar o dinheiro da pessoa física dele para investir, para colocar na clínica e dar aquela sensação de que, putz, eu só trabalho, não consigo juntar dinheiro, não cresço, não saio do lugar. Então,
separar em caixinhas diferentes é super saudável para, como eu falei, em situações mais complicadas, já é difícil lidar com uma situação de saúde na família, um problema ali de captação de paciente, às vezes um mês um pouco mais fraco. Se já é difícil lidar com esses problemas, dos problemas em si, se finanças for uma consequência disso, caramba, não tenho nem dinheiro e como que eu vou fazer com o dinheiro? Se complica muito mais do que precisa ser. Então, ter essa reserva de emergência, pessoa jurídica e pessoa física, é o que facilita muito isso. E então, na reserva da pessoa jurídica, nesses 3 meses, eu tenho que ter também o meu prolabore. Então, meu salário tem que estar provisionado. Extremamente interessante isso, né? Porque dá outra visão, outro panorama. E, Perrone, só para a gente finalizar aqui, para dar mudar um pouco a visão de algumas pessoas. Cara, conta aí com que idade tu começou a investir e qual foi o valor do teu primeiro aporte, só para ver assim o skin in the game, né? Sim. Eu comecei a investir com mais ou menos uns 13 anos. 13 anos? 13 anos. Caraca, velho. Com 13 anos, obviamente, não tinha renda nenhuma. Na época, tinha mesada dos meus pais. Mas sempre me interessei pelo assunto. Na minha escola, em específico, tinha um curso extra de educação financeira. Comecei a estudar sobre o tema. Descobri com 13 anos que eu não poderia investir numa bolsa de valores. Tive que começar a investir na poupança. Mas comecei a investir desde os 13 anos. Ali até os 17 foi quando eu pude abrir uma conta e começar a diversificar um pouco mais. Então foi poupança, que eu nem recomendo, mas era o que eu tinha de recurso na época. Quanto dinheiro tu tinha aos 17 anos? Até os 17 eu tinha mais ou menos uns 40 mil reais. Caraca, tu juntou dos 13 aos 17, aos 40 mil. E tu trabalhou nesse tempo? Eu fiz algumas coisas, era bom com exatas, né? Engenharia, assim, dava algumas aulas particulares para o pessoal mais novo. Quando entrei na faculdade, comecei a vender brigadeiro para o pessoal, para conseguir fazer uma renda extra, dado que eu não podia estagiar. E esse dinheiro que tu fazia extra era para investir, porque não era para os custos de vida. Não. Assim, graças a Deus eu sempre tive condições assim, mas eu falei, caramba, eu sempre tive aquela ideia do poder do longo prazo e como isso interfere, eu falei, deixa eu tentar acelerar esse caminho. E aí, vendendo brigadeiro na faculdade, eu conseguia R$1.000 por mês, que iam direto para investimento. E aí, depois de um tempo, isso daí acaba gerando bons frutos e tudo mais. Depois, quando você começa a carreira, as coisas aceleram, né? Mas o hábito já está construído. Então, faz muitos anos que eu tenho esse hábito bem construído. Comecei com R$50 por mês, era insignificante, mas ainda mais investindo na poupança, que tem um rendimento terrível. Porém, o importante foi o hábito ter sido construído até a época que eu comecei agora eu tenho um pouco mais de dinheiro para investir, sei o básico que eu preciso fazer, mas sim, faz uns bons anos que eu me interesso pelo tema. Caraca, legal. Então, não dá para quem está escutando voltar para os seus 13 anos, né, e investir a sua mesada, mas isso já mostra que investir realmente é um músculo de controlar um pouco a gratificação imediata, porque eu acredito que tu investia provavelmente 100% da tua mesada te conhecendo, tu não devia gastar, tu devia ser extremamente espartano, assim. E aí tu criou esse hábito e isso foi aumentando. Então, para a pessoa que está escutando, ter vergonha na cara, se ela não tem R$100 para investir, se não investe nada, começa com R$100, então mês que vem se organiza para 200, depois 300, 500, vai subindo, mas eu acho que qualquer médico, até na residência, assim, exceto se é uma residência muito puxada, que tu não consegue dar nenhum plantão, né? Mas, cara, qualquer médico, assim, imediatamente ao se formar, se não está fazendo residência, tem que estar investindo, eu acho, 50% pelo menos do que tu ganha, porque o cara passa a ganhar muito dinheiro. Mas terminando a residência, aliás, entrando na residência, cara, dá para investir pelo menos aí seus 500 a R$1.000 por mês, considerando que você não dê muito plantão. 500, dá. E aí o cara vai terminar a residência, ele pode investir R$1.000 por mês.
E se você acha que não, eu te desafio a pegar o teu aplicativo do iFood e ver quanto que você gastou no último mês. Daqui a pouco, pedindo a metade de iFood, você pode estar investindo R$ 1.500 a mais por mês, né? Sim. E isso, no longo prazo, vai dar uma baita diferença. Sim. Não, e para quem está, por exemplo, como você comentou, na residência ou começando a carreira, ainda está naquela fase de tomar as decisões importantes de onde eu vou morar, qual carro eu vou comprar, que são as decisões principais, assim, do ponto de vista financeiro, que mais ocupam normalmente o orçamento do brasileiro, é tomar decisões mais sábias mesmo, de, ok, eu não preciso começar a minha vida já morando no meu apartamento dos sonhos, com a mobília dos sonhos, vai aos poucos, porque isso vai acelerar muito o seu processo de enriquecimento. E aquilo que a gente falou das coisas que dão prazer de verdade são as experiências e não os objetos que a gente possui, carro, apartamento, celular. Você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E então a dica que eu também dou é, quando você estiver nessas situações de vou ou não aumentar os custos fixos, seja a academia que você vai escolher, sabe, coisas pequenas assim, sempre pensa 2, 3 vezes. E uma dica que eu dou é, quando a pessoa está querendo comprar algo que é um pouco mais caro, dá 1 mês de distância daquilo. Quero comprar uma calça nova, uma blusa nova, um relógio. Dá 1 mês de distância daquela vontade para realmente a realização da compra, porque normalmente a gente é muito impulsivo em algumas situações. Mas se daqui a 1 mês você realmente quiser aquele objeto, fazer aquela compra mesmo, você fala assim, ok, não foi algo impulsivo, é uma coisa que eu realmente quero. Durante esse 1 mês você consegue até se planejar para isso, você vai sentindo. Mas o que acontece normalmente com as pessoas quando elas fazem esse exercício é de, caramba, eu nem queria mesmo fazer aquela compra, foi mais uma vontade de uma coisa que apareceu ali para mim no Instagram, que brotou aquele desejo, mas, putz, isso já faz 1 mês, nem preciso mais. Tô querendo já essa outra coisa que faz muito mais sentido, eu já tô precisando, já faz vários meses. Então é outra dica que eu também dou. Toma decisões mais sábias com seu custo fixo e para essas coisas mais do dia a dia que sempre a gente acaba gastando, né? Dá uma distância de pelo menos 1 mês da vontade para o ato de comprar em si. Fenomenal, fenomenal. Então, assim, para quem está aqui até agora, nesse momento, escutando, pensa direitinho, lembra que status é diferente de segurança, que faturamento é diferente de riqueza, que riqueza não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você guarda, e o quanto você guarda tem a ver com esse gap entre o quanto você ganha e o quanto você gasta. Como o Perrone falou, o custo fixo ele vai te comer, então pense muito bem antes de aumentar esse patamar de vida, antes de querer mostrar para os outros. Quem tem 1 milhão é quem não gastou esse 1 milhão, e com tudo isso a gente conquista a liberdade. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é do Morgan Housel, do livro A Psicologia Financeira. Muito bom esse livro, por sinal. Capítulo 7 se chama Liberdade. E ele começa falando que dinheiro traz liberdade. A liberdade de fazer o que você quiser, com quem quiser, quando você quiser, por quanto tempo você quiser. E aí a gente, botando isso no contexto da nossa vida, talvez essa liberdade máxima demore um tempo para ser conquistada. Mas existe uma micro-liberdade que vem antes, que é a liberdade de poder seguir leve, de poder dizer não para coisas que não fazem sentido, de poder topar todas as oportunidades que nos geram alavancagem e crescimento no longo prazo, mesmo que no curto prazo não seja o mais rentável, simplesmente porque a gente entendeu que a gente pode viver um pouquinho abaixo daquilo que a gente ganha, e a gente entendeu que o dinheiro é uma ferramenta. E tudo isso, para quem absorver 50% que seja, eu acredito que vai fazer uma baita diferença, que inclusive eu ainda tenho que assimilar muito do que a gente conversou e botar mais em prática também na minha vida, que eu tenho certeza que serei mais feliz e mais próspero. Então, galera, quem gostou desse episódio, avaliação de 5 estrelas. Se você quer participar da Exponencial, do Exponencial MBA ou do Exponencial Club,
link na descrição do episódio e também na bio do Instagram. E, Perrone, alguma consideração a mais? Claro, eu acho que para quem gosta de aprofundar nos assuntos, quiser entender um pouco mais, esses 2 livros que a gente comentou aqui hoje, Psicologia Financeira e A Riqueza da Vida Simples, são 2 livros que, depois de ler, tenho certeza que todo mundo, como você falou, mesmo que extraia 20% do que está ali dentro, vai mudar drasticamente a consciência sobre dinheiro, comportamentos e a forma como enxerga as coisas. Então, para quem quiser aprofundar, esses 2 livros são muito bons. Maravilha. Envia esse episódio para aquele amigo que fatura muito e guarda pouco, que eu tenho certeza que você vai fazer um bem para ele. Beleza? Um abração, exponencialistas, e até a próxima. Até, obrigado.